pessoal, eu sou a professora Karine Castellano do Além da Revisão e é um prazer estar com vocês em mais uma edição do CONIED. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre alunos e pesquisadores e eu espero que até o final desse mini curso você esteja mais familiarizado com essas regras. Eu convido vocês a assistirem ao curso até o final para ter acesso aos slides, a materiais gratuitos e ao grupo de Tira Dúvidas do WhatsApp. Vamos começar? De início, eu vou apresentar para vocês algumas opções de gerenciadores de referências. Com esses programas, vocês vão ter muito mais facilidade em organizar todas as leituras que vocês fizerem durante a graduação ou pós-graduação. Também vou apresentar as principais referências que vocês utilizam nas pesquisas e as que geram mais dúvidas, como referência a capítulo de livro, a links, sites de redes sociais, entre outros. E por fim, as citações. Citação direta, citação indireta, citação de citação. Mas antes, é importante que esteja claro o que é referência. Eu trouxe uma definição da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. A exatidão e precisão na apresentação da referência são fatores decisivos para uma satisfatória fundamentação do trabalho científico e também possibilita a recuperação do trabalho referenciado por parte do leitor. É importante destacar que nós colocamos na lista de referência apenas as publicações citadas ao longo do texto. Tudo que está citado deve ser referenciado e tudo que está referenciado deve ser citado. Os gerenciadores de referências são programas que ajudam na organização, no gerenciamento e no uso de referências durante a redação de um texto científico. Você pode utilizá-lo para realizar as citações dos autores ao longo do texto, como também para a criação da listagem com as referências utilizadas no trabalho. Referências bibliográficas, Mendeley, Zotero e More estão entre os programas mais utilizados pelos pesquisadores em suas atividades de redação científica. E é importante lembrar que o uso desses gerenciadores é uma facilidade, mas não entrega ao final uma lista de referências perfeita e completa, sem que não necessite de correções e complementações. Então a minha sugestão é que vocês façam a revisão e correção de sua lista de referências ou contrate os serviços de algum profissional que faça, após gerá-la no programa de gerenciamento de sua preferência. Para quem optar pelo Zotero, eu trouxe o endereço do blog Planeta Zotero, responsável pela adaptação na ABNT 6023/2018, as últimas atualizações das referências que eu trago para vocês nesse mini curso. A primeira que eu trago para vocês é o espaço entre as referências. Antes, elas eram separadas entre si por um espaço duplo. A partir de 2018, além de ser alinhada à margem esquerda, espaçamento simples, elas são separadas entre si por uma linha com espaço simples. Trouxe para vocês um exemplo. A segunda mudança, o itálico. Agora, as expressões in, et al, sem local, passaram a ser destacadas em itálico, assim como palavras de origem inglesa, como e-book, online e podcast. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é de um artigo publicado em periódico. Então, é um artigo publicado juntamente com outros autores. Eu coloco o nome do primeiro autor e et al. Et al em itálico. Trago o título do artigo, o nome do periódico em negrito ou itálico ou ainda sublinhado. O mais utilizado é o negrito, mas são essas três opções. Online e sem local em itálico também. O volume, número, página de início ao fim e o ano. Em relação à página, eu vejo algumas pessoas colocando pp. Isso não existe na ABNT. Um outro exemplo é o capítulo de livro. Primeiro eu coloco os dados do capítulo publicado, o nome dos autores, o título deste capítulo, in,
ou seja, dentro do livro organizado por Carmo. Agora eu gostaria de destacar para vocês um erro muito frequente. A dúvida: quem eu cito no corpo do texto? Os autores do capítulo ou os organizadores, o organizador do livro? Você vai citar sempre os autores do capítulo. Se você leu o livro todo, ok, pode até citar o organizador do livro, se você estiver falando do livro como um todo. Agora, se você estiver falando especificamente daquele capítulo, você vai citar os seus autores. E lá na lista de referências, como eu disse, você inicia com o nome desses mesmos autores. Não faz sentido na lista de referências você colocar só o organizador do livro e no corpo do texto os nomes dos autores. A terceira mudança que eu trago para vocês é em relação à repetição do nome dos autores. Não se deve mais usar o sinal gráfico, aqueles 7 underlines que a gente usava, para não repetir o nome dos autores. Agora, a gente precisa inserir esses nomes quantas vezes forem necessárias. Vai ficar dessa forma. Mais uma mudança que eu trago para vocês é em relação aos sobrenomes dos autores. Quando houver até 3, todos eles devem ser indicados, como no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. 3 autores, eu coloco os 3 sobrenomes e as 3 iniciais ou o nome do autor por extenso. Aqui a gente não pode usar o termo et al. E como fica no corpo do texto? Souza, vírgula, Castellano e Manhães, 2014. Agora, quando são 4 ou mais autores, convém indicar todos nas referências, mas é permitido incluir apenas o primeiro e usar a expressão que significa e outros, a expressão et al. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês: Castellano, Almeida, Carmo, Santo ou Castellano et al. E como fica no corpo do texto? Castellano et al. 2014 relatam que, já que et al. Significa e outros, eu coloco o verbo no plural. Mais uma mudança foi em relação aos hiperlinks. Eles perderam aqueles sinais de abertura e fechamento. Disponível em, agora você coloca o link completo e depois a data de acesso. Lembrando que todos os meses são abreviados, com exceção do mês de maio, que inclusive não tem ponto final, como aparece nesse exemplo. Os anais de eventos também geram muitas dúvidas, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês. Você precisa, em eventos no todo ou parte de evento, inserir o título anais em negrito, sucedido de 3 pontos entre colchetes. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês e quero destacar outros pontos também. Carmo, GT, Castellano, KL, os autores separados com ponto e vírgula sempre. Escrita autoral com e para professores do Programa Brasil Alfabetizado, em busca de um padrão de intervenção multiplicadora, é o título do trabalho publicado. In, que significa dentro, esse in em itálico, como eu já ensinei para vocês. O nome do evento todo em caixa alta, o que é isso? Todas as letras em maiúsculo, vírgula, 11 ponto, que é a edição do evento, vírgula 2014, vírgula Bogotá, a cidade onde ele ocorreu, anais, só o anais sem itálico, e os 3 pontos dentro dos colchetes, sem negrito. Bogotá, 2 pontos, o nome da instituição que organizou os anais, vírgula 2014, ponto, e as páginas onde o seu artigo aparece. As redes sociais, elas foram inseridas nessa nova versão da ABNT, NBR 6023 2018, para a alegria de todos,
porque a gente sempre tinha muitas dúvidas em relação a isso. O mundo mudou, a gente utiliza sim referências do YouTube, do Twitter, do WhatsApp, e essa atualização era super necessária. Trouxe exemplos para vocês. O primeiro exemplo é de um vídeo postado no canal Além da Revisão, no YouTube, no meu canal do YouTube, dicas para começar a escrever hoje. Tudo em caixa alta, aí eu coloco por quem foi apresentada a palestra, caso tenha o nome do autor. Neste caso não tinha o local. 2020, que é o ano que ele foi feito, um vídeo de 5 minutos e 26 segundos, publicado pelo canal Além da Revisão, em português e disponível em, eu coloco o link e a data de acesso. Coloquei até o exemplo de maio para vocês verem como fica. O podcast tem também um exemplo para vocês utilizarem. Como eu disse, esse material estará disponível para vocês, então não se preocupem em tirar foto, print, depois vocês vão olhar com calma, porque vocês só vão aprender essas regras praticando, né, colocando em prática nos textos de vocês. Trouxe para vocês também como fica no corpo do texto essa referência. Dicas, reticências, 2020, que é o ano que a palestra foi realizada, aqui não é a data de acesso, ou você pode também colocá-la entre parênteses, aí lembrando que o autor fica em caixa alta e no caso aqui é a entrada dessa referência, dicas. Como não dá para colocar tudo, né, seria muito texto, dependendo do título, a gente coloca essas reticências. Trouxe para vocês também o exemplo dos slides no PowerPoint. Castellano, Carine Lobo, ponto. Como eu disse, vocês podem abreviar ou colocar o nome por extenso do autor, o título da apresentação, a data em que ela foi realizada, o número de slides e onde esse material foi apresentado. Agora, se você precisa citar um tweet, como fica? Você coloca o nome da página, o título, a cidade, a data e onde ela está disponível, com a data de acesso sempre ao final. Agora o WhatsApp, você coloca o nome da pessoa que escreveu a mensagem, o assunto em negrito, o nome do grupo, se for o caso, a data e o horário que essa mensagem foi enviada. No ano passado, eu fiz muitas referências do Instagram. Clientes da área de jornalismo fizeram as suas pesquisas nessa rede social, então eu trouxe aqui para vocês uma delas. O Instagram, o perfil da agência Lupa. A gente coloca Lupa em caixa alta, vírgula, agência, o título da matéria, da notícia, da publicação, Instagram em negrito, vírgula, a data da publicação, que é a mesma data, né, é o mesmo ano que vocês vão inserir no corpo do texto, onde está disponível o link exato e a data de acesso. Mais uma atualização que a BNT fez pra gente em 2018, relacionada à matéria de publicação periódica em meio eletrônico. Aqui a gente tem uma notícia do site Educa IBGE. Não tem um autor nessa notícia. Então, como autor, entra o título da matéria, que é o uso de internet em caixa alta, que vai entrar lá no corpo do texto depois, televisão e celular no Brasil. Você insere todo o título da matéria, Educa IBGE, que é o site em negrito, vírgula, 2019, onde ele está disponível, o link completo exato da matéria e a data de acesso. Mais um exemplo, neste caso foi uma notícia da Agência Brasil. Eu vejo muitos trabalhos citando no corpo do texto como Agência Brasil, mas está errado. Neste caso, tinha o nome do autor da matéria, então você coloca Valente, em caixa alta, que é o sobrenome dele, vírgula, Jonas. O título da notícia, Agência Brasil,
em negrito a data de publicação dessa notícia e, mais uma vez, onde ela está disponível e em qual data você acessou. Agora o e-book, que é novidade também. Para documentos em meio eletrônico, as referências devem seguir os padrões indicados para os documentos monográficos no todo, acrescidos na descrição física do suporte, que pode ser CD, DVD, pendrive, e-book, Blu-ray e outros. Por exemplo, Godinho, Thaís, vida organizada, como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo, gente, 2014. No final você coloca e-book. Quero destacar aqui que o negrito ele vai até os 2 pontos só. E no caso do e-book ou de livro, você coloca depois do título a cidade, a editora e o ano. Agora, os atos administrativos, que geram muitas dúvidas também, por isso eu trouxe para vocês. Brasil, em caixa alta, ponto. Precisa colocar qual ministério é, então todas as informações que você tiver em relação a este parecer, além do número, a cidade, você precisa inserir. O link onde está disponível. Toda vez que você tiver acesso ao link, fica muito mais fácil para o seu leitor identificar, inclusive para você identificar. Imagina, daqui a 3 anos você precisa acessar esse documento novamente, ele está fácil para você na sua lista de referências. A data de acesso, como sempre, e caso seja o documento do governo, né, do seu estado, você precisa colocar em caixa alta o nome do seu estado e entre parênteses, estado, porque Rio de Janeiro a gente tem a cidade também. Neste caso é um exemplo de referência do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. E você insere essas informações caso tenha no documento. Como eu disse, quanto mais informações, melhor. Parte 3, seção 2, Poder Judiciário, Rio de Janeiro, o ano, o número e a página sempre vai ter. Então você vai inserir essas informações. Temos a citação direta, que é a transcrição do trecho de uma obra consultada na íntegra e totalmente fiel ao conteúdo original. E dentro da citação direta, a gente tem as opções de citação direta curta e longa. A citação direta curta é um trecho com até 3 linhas, em fonte de tamanho 12 e alinhamento justificado. Eu trouxe para vocês 2 exemplos possíveis de serem utilizados no seu texto. Primeiro você coloca o sobrenome do autor, o ano e a página. Citação direta precisa obrigatoriamente ter página. Atentem-se em relação a isso, porque depois de 2, 3 anos fazendo a pesquisa, às vezes você pega um livro emprestado, vai ser difícil recuperar essa página e com isso você vai precisar retirar a citação direta do seu trabalho. Então, insiram a página, o trecho retirado de outro livro precisa estar dentro de aspas duplas. Caso o autor tenha utilizado aspas duplas dentro desse trecho, o que ele utilizou aspas duplas, você coloca no seu texto com aspa simples. Por exemplo, se a expressão minimamente bem, que está nesse exemplo que eu trouxe, estivesse entre aspas duplas no texto de Ferrarese, vocês colocariam a mesma expressão entre aspas simples. Outro exemplo, outra possibilidade que eu tenho preferência, inclusive, mas vocês fiquem à vontade, eu acredito que dessa forma o texto flui mais, você coloca, faz uma conexão entre uma frase e outra, entre esse trecho, e insere primeiro o trecho do autor referenciado, e ao final você coloca o nome do autor em caixa alta agora, dentro do parêntese é caixa alta, o ano e a página. O trecho retirado do livro da obra de Ferrarese Júnior está em aspas duplas, continua em aspas duplas. O que muda
é Ferrarese Júnior em caixa alta e agora ele aparece ao final do trecho copiado, do trecho original. A citação direta longa é um trecho com mais de 3 linhas. Você vai colocar, de novo, o nome do autor, o ano e a página. A diferença é que a citação não estará mais entre aspas duplas. Ela estará com um recuo de 4 centímetros à esquerda, com um tamanho menor do que o restante do texto, pode ser tanto 10 quanto 11, justificado, assim como o restante do texto, e com espaçamento simples. No caso de mensagens longas, vocês podem utilizar também o recurso de supressão. Entre colchetes, vocês utilizam as reticências. Pode ser também entre parênteses. Agora, a citação indireta. Enquanto professora e pesquisadora, eu sugiro que vocês se esforcem para utilizar a citação indireta, porque para o leitor o texto fica muito mais fluido, mais interessante. Os pesquisadores, os professores nas bancas também preferem essa citação indireta porque mostra que você se esforçou para interpretar e tirar suas próprias conclusões em relação ao texto lido. Então, no caso da citação indireta, a ideia de quem escreveu é mantida, mas reescrita ou traduzida com as suas palavras. O objetivo da citação indireta é expressar a ideia de um autor com uma linguagem de mais fácil compreensão. Eu trouxe aqui novamente 2 exemplos. No primeiro caso, é o que eu prefiro. Como eu disse, o texto fica mais fluido. Você insere as suas ideias, a sua interpretação sobre alguma página, algum trecho ou em relação ao livro todo do autor lido. Por isso que aqui você não precisa inserir a página. Eu trago a minha interpretação. Em resumo, para adquirir o código é preciso ler com interesse, e lá no final eu trago o sobrenome do autor em caixa alta dentro de parênteses, além do ano. Tem também a opção de você iniciar este parágrafo com suas palavras, mas deixando claro que as ideias são de Cassani, 1999. E quando usar o APUD? Quando você faz a citação de um texto que não leu, mas que outro autor leu e citou, a gente fala que a citação que você faz é intermediada por esse outro autor, ou seja, por quem você efetivamente leu. Isso acontece quando a gente não tem acesso ao original. Agora, quando vocês têm acesso ao texto na internet, não usem APUD, por favor. Eu posso usar o APUD à vontade? De jeito nenhum. Você deve evitar. Se eu, enquanto pesquisadora, leitora, professora, recebo um texto que tem mais APUD do que a leitura do texto original, eu não vou me interessar pela leitura, eu vou desconfiar, será que realmente ele leu, será que realmente ele teve interesse? Então procurem ler e citar a obra original. Por não ter sido consultada, a citação da citação corre o risco de trazer consigo erros ou, no caso das paráfrases, quando o autor que você leu interpretou o texto original de ter sido mal interpretada. E o pior, pode ser um indicativo de preguiça de procurar e ler a fonte original. Atenção em relação a isso, ok? Eu trouxe para vocês também as referências utilizadas nessa apresentação. As normas da ABNT, que estão disponíveis para vocês no meu material gratuito. Vocês fiquem à vontade para acessar gg.gg/além da revisão 01. Lá vocês vão encontrar, além das normas da ABNT, material sobre currículo Lattes, escrita acadêmica e científica, livros de metodologia, modelos de pré-projetos de mestrado e doutorado. Aproveitem! Convido vocês a participarem do grupo de Tira Dúvidas lá no WhatsApp. É só aproximar a câmera do celular de vocês nesse QR e clicar no link que vai aparecer. Não é obrigatório, vocês fiquem à vontade.
Eu tive essa ideia porque vocês podem ter outras dúvidas que não sejam essas que eu coloquei aqui para vocês hoje. Fiquem à vontade e eu espero por vocês. Tem aqui também o meu perfil lá no Instagram, @alenda.revisão. Ou o meu e-mail para quem preferir, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser mais material, além da revisão consultoria@gmail.com. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada e tenham um bom evento. Tchau, tchau!